Bom dia, professora. Aqui começa minha apresentação, só vou organizar a tela um segundinho. Essa é a apresentação sobre como melhorar o ser humano na era da inteligência artificial. Nós podemos começar com a seguinte questão, né? 72% das empresas brasileiras já utilizam IA, segundo a CNN em 2024. Isso a gente percebe hoje em dia, né, claramente, com o uso de ferramentas como Google Gemini, ChatGPT, especialmente, né, que é muito utilizado por nós hoje em dia, né? A IA, né, substitui tarefas analíticas, repetitivas e baseadas em regras. Sim, como por exemplo a pesquisa, né? Antigamente a gente fazia pesquisa no Google e a gente ficava analisando, né, como se fosse uma biblioteca, né? Hoje em dia nós utilizamos o ChatGPT como IA, que ele já nos dá a resposta direta, baseada no que a gente busca, no que a gente quer. E geralmente continua sendo uma resposta bem satisfatória, né, em grande parte dos casos. Ainda assim existe problema, né, de alucinação de IAs, mas com o tempo essa questão melhora, né. E, como eu disse, né, isso tem uma grande questão na empregabilidade do ser humano, né, pois quem não se adapta a esse tipo de ferramentas, especialmente a inteligência artificial, acaba ficando para trás, pois ela substitui muitas ferramentas que a gente utilizava antigamente, né, e a tendência é substituir, como por exemplo, né, carros autônomos, que é a tendência, veículos de carga, como caminhões, que em alguns países já se testa, né? Eu lembro que uma vez vendo uma notícia, né, sobre como a Amazon nos Estados Unidos utilizou balões para entrega, também utilizava caminhões, né, para fazer entregas de logística, né, e que sim é uma tarefa repetitiva, né, pois, e baseada em regras, né, pois você tem um local, um armazém para um outro armazém, você tem as localizações de GPS, né, que isso permite que os caminhões possam ir de maneira autônoma, né. E como solução, né, possível para isso, né, para essa questão de empregabilidade, que pode gerar um desemprego em massa, também como os layoffs, né, que a gente já vê muito, especialmente das empresas de tecnologia, né, que não estão salvas, as pessoas também trabalham com software, né, que é uma tarefa analítica, que é uma tarefa repetitiva, é uma tarefa baseada em regras, que é desenvolvimento de software, que é trabalhar com tecnologia em si, como motivos de layoffs, né, como disse anteriormente. Uma solução para isso, né, é melhorar o ser humano com a tecnologia. Aqui nós entramos no conceito de super trabalhadores, né, ou super workers. É um conceito criado por John Bersin, que são profissionais que combinam, né, competências humanas como a empatia, criatividade e pensamento crítico, coisas que a inteligência artificial jamais vai conseguir imitar, né? Como você coloca em fórmula matemática a empatia? Como você coloca em fórmula matemática a criatividade? A gente tem o Perceptron, né, que foi a primeira inteligência artificial. Se a gente for pensar em inteligência artificial, né, nós temos o Perceptron, que dá as entradas, gera uma saída, né? Mas como você coloca a empatia? Como você coloca o carinho, o amor humano, a criatividade? Como você coloca uma criatividade humana, né? Como foi dito no próprio filme do Will Smith, né, Eu, Robô, baseado no livro de Isaac Asimov, né, que ele dizia assim, na cena ele dizia, né, pode um robô compor uma sinfonia? Pode um robô escrever uma sonata? Eu não lembro exatamente como é que é, né? Mas perguntava se o robô conseguia, sabe, um robô ele poderia compor a nona sinfonia de Beethoven do zero? Eu acredito que não. Poderia escrever o Summer de Vivaldi? Não poderia, né? Acreditamos que não. Então, as IAs, né, também tem uma outra profissional competência humana, que é o uso estratégico de tecnologias digitais como a IA. E isso, né, representa um futuro da colaboração entre humanos e máquinas, ou seja, né, tem uma interação entre o ser humano e máquina, né, que a gente pensa assim, que o humano, né, ele depende das tarefas que a gente tem, mas hoje em dia, né, na nossa sociedade, ele nunca vai ser melhor que uma máquina. Porém, uma máquina nunca vai ser melhor que um ser humano com uma máquina, né? Ou seja, você tem a parte da velocidade, você tem a parte da pesquisa, né, de tarefas repetitivas, que a máquina pode substituir, mas ao mesmo tempo você tem a criatividade humana, você tem a empatia, você tem o pensamento crítico, você tem a experiência, né, que é esse é só um feeling que eu tenho, né, que
por mais que uma máquina ela possa ter agregado, né, conhecimentos ao longo de décadas no seu banco de dados, a experiência humana, o toque humano, vamos dizer assim, é uma coisa que a máquina não consegue substituir, e eu não acredito que vai substituir num tempo hábil. Né? Aqui nós temos tecnologias, né, que a gente pode imaginar, né, nós temos o super-humano, mas quais tecnologias, né, que melhoram os seres humanos? Que não é toda tecnologia que a gente pode imaginar que vai colaborar com o ser humano em todas as profissões. Nós temos aqui, né, a IA generativa, né, que tem um aumento de produtividade e criatividade, né, como a Decision Report de 2024, ou seja, o ser humano ele tem aumentado mais a sua produtividade com o uso da IA generativa. Né. Nós também temos a Neuralink do Elon Musk, que cria uma conexão direta entre o cérebro e dispositivos, né, ou seja, teve um implante, né, cerebral no paciente que a partir daquilo ele conseguia conectar com dispositivos eletrônicos, né, e que ajudavam ele. Né? E nós temos aqui a CRISPR, né, que é a edição genética precisa para a prevenção de doenças, que a gente vai voltar nisso aqui depois, né, que foi previsão de doenças para ISTs. Isso tem exoesqueletos e RA, que amplia a capacidade física e cognitiva. Né? Aqui nós temos, por exemplo, né, no início da Copa de 2014, que foi o chute inicial da bola, foi de um exoesqueleto, né, se eu não me engano, foi do cientista Nicolelis, perdão que eu não estou lembrando o nome dele agora, que ele é muito famoso, ele aparece bastante em vários podcasts, eu assisto, só não esqueci o nome dele, né? Mas o projeto foi dele, que é um cientista brasileiro e muito renomado no mundo afora. Aqui na seção, também voltando aos exemplos, né, a Neuralink, né, que fez o primeiro implante cerebral humano em 2024, na segunda CNN Brasil. Né. Você tem a USP e a CRISPR, que é a eliminação de mecanismos de IST via edição genética, o que é um grande avanço na ser humano, né? Edição genética, entra também para a engenharia de computação, a bioinformática, né? Se a gente consegue eliminar os mecanismos de ISTs, nós vamos avançar muito, especialmente na questão da transmissão da mãe para o bebê, para o feto, né? Ou como também, de maneira geral, né, seres humanos, também para outras doenças, né? Quem sabe a gente não chega na questão do genoma, assim, do código genético, né, que para o câncer, né, que a gente sabe muito bem que se a família tem uma predisposição para o câncer, se tem um histórico de um certo tipo de câncer na família, você tem uma predisposição maior. Se a gente conseguir encontrar esse gene e editá-lo, quem sabe, né? Nós temos assistência de IAs, que criam resumos, analisam dados e otimizam o processo. Aqui eu penso muito numa pessoa que eu sigo, né, no Instagram. Ela não é famosa, ela é uma youtuber assim, não muito famosa, que ela teve stroke, que é AVC, se não me engano, a tradução. E ela utiliza a IA como assistente para ela, para que ela consiga trabalhar no seu dia a dia, né? Pois ela tem muitas questões de fatiga cerebral, brain fatigue, fadiga cerebral, e isso ajuda ela, né, a trabalhar, voltar para o mercado de trabalho e poder continuar a vida dela. Mas isso chega a certos limites éticos, como por exemplo, né, desigualdade no acesso ao aprimoramento humano, como por exemplo, quem decide quem vai ter esses acessos, né? Se nós já temos essa desigualdade no mundo hoje, que nos garante que nós não teríamos mais para frente? Também temos as limitações técnicas, né, como o risco de falhas em chips ou edições genéticas irreversíveis. E eu vou um pouco além, né? Edições genéticas que possam acarretar problemas no longuíssimo prazo, como talvez a gente não saiba. Se a gente edita geneticamente hoje, o que vai acontecer no futuro? Como, por exemplo, a gente tem nos alimentos, né, como os transgênicos, que trazem problemas de acordo com a localidade, né? Você edita esse alimento, aumenta a produção, mas também, por exemplo, causa uma exaustão no solo, em tudo ali no solo, causa uma erosão, e isso exige mais tecnologia, que degrada mais o meio ambiente, né? Também você tem as dependências, você tem os limites psicológicos, né? Que é a dependência excessiva da máquina, né? A gente hoje em dia vive um delta enorme de mudança. Alguns anos atrás a gente não imaginaria uma IA. Hoje em dia a gente tem IAs que conseguem fazer tudo que a gente quer, da maneira como a gente quer, né? Que é muito bom. Isso acaba gerando uma dependência, como a gente já tem com as redes sociais, né? Isso tem impacto também social, que é no mercado de trabalho e exclusão digital. Sim, isso é fato. Essa exclusão digital ocorre tanto pela capacidade de utilizar as ferramentas, como pela capacidade financeira, né? Que nem todos têm acesso à tecnologia, né?
a gente vê aqui no IPRJ, né, uma boa maneira de mitigar isso, né, com um projeto, se eu não me engano, é Informática para Mulheres, que é uma boa maneira de você trazer mulheres para o mundo digital, né, que é um meio dominado por homens, mas que através desses projetos, né, para frente a gente consegue alterar isso e melhorar mais nesse sentido, né. E como conclusão, a gente pode entender que a IA desafia um papel tradicional para o ser humano no trabalho. Os supertrabalhadores apresentam uma resposta estratégica para a automação, né, que é a utilização do ser humano com a máquina e consequentemente nós podemos melhorar, né, a inclusão digital e evitar que tenha essas grandes desempregos, né, essa massa de desemprego, que esses grandes layoffs, né, e que a gente não exclua as pessoas do mercado de trabalho, né. E nós temos como tecnologias como IA, chips cerebrais e edição genética já estão mudando esse futuro, sim. E como ChatGPT, Neuralink, edição genética do ser humano, como eu já disse assim, mas também, em especial, o que a gente mais usa hoje em dia, né, que é a edição genética de alimentos com transgênicos. Mas também é importante e fundamental considerar as limitações éticas, técnicas e sociais. As limitações éticas, né, quando a gente pensa na ovelha que foi clonada, né, esqueci, Dolly, perdão, esqueci o nome dela. É ético você clonar um ser humano, por exemplo? Quem você escolhe? Quem você decide? Também tem as limitações técnicas, né, da competência técnica e especial, na minha opinião, né, as limitações sociais, né? Quem tem acesso a essas inovações? Quem é excluído? Quem não é excluído? A gente está falando de pessoas, de inteligência artificiais, a inteligência artificial geral, né, a AGI, mas ainda temos no Brasil, né, questões como saneamento básico, que não foi resolvido, questão da alfabetização, que não foi resolvida ainda. Então, nós estamos pensando em super workers, super trabalhadores, altíssima produtividade, mas esquecemos também, mas também não podemos esquecer, né, das questões sociais, das pessoas em especial, e especialmente mais importante é que não podemos deixar ninguém para trás, né, que é fundamental, né. Não adianta avançar e excluir. Nós temos que avançar com a inclusão e trazendo mais pessoas, né, para esse mercado de trabalho, para mostrar as maravilhas da tecnologia, especialmente da IA, que eu gosto muito. Isso aqui, né, são algumas das referências que eu usei, né? CNN Brasil para o uso de inteligência artificial aumenta e alcança 72% das empresas, né? CNN Brasil também, Neuralink faz primeiro implante de chip cerebral em humano. Jornal da USP 2024, edição de genes deleta mecanismo de contágio de IST, super interessante. Essa aqui é Decision Report 2024, assistente de IA generativa e produtividade. E John Bersin, The Rise of the Superworkers, ele que criou esse conceito de superworkers. E assim se encerra minha apresentação. E obrigado, professor, e obrigado pela compreensão e deixar eu fazer por vídeo. Até um bom dia.